mais fácil do que em português. Tem essa facilidade que vocês vão ver o tempo verbal presente na forma afirmativa, negativa e interrogativa, que é a pergunta, a afirmação e a negação. E com certeza vai ser de muita ajuda, muita informação para vocês. Espero que assim vocês possam ter uma base para quem estuda inglês sozinho em casa. Bom, quando eu comecei a aprender inglês foi assim. Eu entrava em lives no YouTube, eu seguia professores, assistia vários vídeos relacionados a isso. E agora eu posso dar essa oportunidade para vocês, ok? Compartilhar esse conteúdo com vocês do Simple Present, ao qual nós vamos dar o início. Gosto de sempre explicar sobre este assunto. Ele é de grande ajuda a todos nós. E com certeza vai ser de ajuda para você também. Então, iniciando aí Present, pessoal, o primeiro conteúdo, nós vemos o que ele significa. O Simple Present, ele é usado para explicar verdades universais, ações habituais, fatos e ações planejadas para o futuro. Planejadas. Ele é empregado justamente para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano. E também podemos utilizá-lo para retratar fatos ou verdades em geral, caracterizar alguns estados emocionais ou características físicas e pessoais, narrar ou sintetizar histórias ou eventos. O que nós podemos resumir dessa breve explicação? Que o presente simples, present simple ou simple present, a ordem aqui não faz muita diferença. O que está acontecendo no momento, verdade, situação, aqui ó, vida real, neste momento. 8 horas da noite, essas coisas que a gente está fazendo, é isso que está se sucedendo no momento, é o nosso presente, a nossa verdade. Então, ele descreve situações do cotidiano que as pessoas fazem normalmente, porque são situações comuns. Também sobre fatos ou verdades em geral, tudo que está acontecendo no momento, que é um fato, que é descrito, que é rotina, que é vivido, que é real, do nosso cotidiano, isso faz parte do Simple Present. A verdade absoluta, por assim dizer, né? Bem, e como que o Present Simple é formado? Ele é formado a partir do verbo no infinitivo sem o to. Como assim? Os verbos no português, antes dele ser conjugado, como que ele é? Os verbos são assim: andar, correr, caminhar, sorrir, ler, comer, cozinhar, não é? Ou eles terminam com ar, ir. Correr, sorrir, andar, né? Essa é a forma base do verbo, ele não está sendo conjugado. No inglês, para a gente distinguir quando o verbo não está conjugado, ele é como se fosse esse exemplo aqui, ó. To love. Tá vendo? Ele tem um to. Quando ele tem o to e o verbo está sem modificações, isso significa que ele está no infinitivo, ou na forma base dele, sem ser conjugado. Aí, quando nós vamos fazer a conjugação do verbo, nós tiramos o to e utilizamos só o verbo. Nesse caso aqui, love. Então, só o love, tiramos o to. A partir daí, nós podemos conjugar o verbo agora. Ao contrário da língua portuguesa, os verbos no Simple Present não são flexionados em todas as pessoas. Por exemplo, na língua portuguesa, é eu, você, ele, ela, nós, vós e assim por diante. Eu não sou muito boa no português, não. No inglês, os verbos, eles não são flexionados. Só em 3 palavras, que é na terceira pessoa do singular. He, she, it. Agora a gente volta lá no verbo to be. O que é o he, she, it? Quando a gente estuda o verbo to be, nós sabemos que nós aprendemos junto com o verbo to be. Isso eu acho até um erro. Não é um erro. As pessoas se equivocam a aprender isso junto, porque acaba achando que os dois é um só.
O sujeito, eu, você, ele, ela, nós, ele tem que ser separado do verbo to be. Eu, I, você, you, ele, he, ela, she, ele e ela para objetos e lugares. It, nós, we, vocês, you, e eles, they. Esses são os sujeitos. E o sujeito he, que é ele, she, que é para ela, e it, que é para objetos e lugares, somente eles que vão ser flexionados quando formos conjugar um verbo em inglês. E como que a gente flexiona? Esses verbos, geralmente, eles recebem o S. Os verbos que acompanham o sujeito he, she, it, eles acabam recebendo o S, eles se tornam plurais. Isso na forma afirmativa, porque na forma negativa e interrogativa seguimos outras regras que nós vamos ver mais para frente, como por exemplo, auxiliar do e does, don't e doesn't. Mas vamos primeiro ver a forma afirmativa. Na forma afirmativa do simple present, na forma de conjugação, nós temos este exemplo aqui dessa tabela, da forma afirmativa. Aqui nós temos o sujeito, I, eu, you, você, she, ela, he, ele, it, ele e ela para objetos e lugares, we, nós, you, vocês, they, eles. Esses são os sujeitos. E aqui nós temos alguns verbos que nós vamos utilizar como exemplo. To be, ser ou estar. To study, estudar. To work, trabalhar. To walk, caminhar. To see, ver ou enxergar. Bem, esses são alguns verbos que nós vamos utilizar. E aí, sabendo disso, como que a gente conjuga eles? O verbo to be, que é o primeiro, a gente já sabe conjugar. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Então, nós não vamos focar no verbo to be, nós vamos focar só nos outros verbos. Por exemplo, o verbo to see. Vamos começar pelo último aqui. O verbo to see, para a gente conjugar, lembra que a gente vai tirar o to e somente no she, no he e no it que ele vai ter alteração. Então, vai ser I see, eu vejo. You see, você vê. We see, nós vemos. You see, eles veem. They see, vocês veem. E they see, eles veem. Vocês viram que o see continua igual na forma da escrita? No I, you, we, you e they? Mas no he, she, it, ele ficou sees. Acrescentamos o S e ele ficou no plural. She sees, he sees, it sees. Ela vê, ele ou ela vê para objetos. A palavra continua no singular. Sees não quer dizer vejam ou veem. Não quer dizer ver. Mas ele é escrito como se fosse plural. Por quê? É a regra. Não tem um porquê, é porque é a regra. Se é she, he, it, ele vai se tornar plural. Segundo exemplo, walk, caminhar. Nós vamos tirar o to, porque ele não vai ser mais a forma base no infinitivo, agora ele vai ser conjugado. E como que nós vamos fazer assim? I walk, you walk. Você caminha. She, plural, she walks. He, plural, he walks. It, plural, it walks. We, volta para o singular agora. We walk, you walk, they walk. Eu caminho, ela caminha, ele ou ela caminham, nós caminhamos, vocês caminham, eles caminham. Tudo na escrita she, he, it. Outro exemplo, pessoal. Work, que é trabalhar. Eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Ela trabalha,
She works. Ele trabalha. He works. Ele ou ela para objetos trabalha. It works. Nós trabalhamos. We work. Você trabalha. Vocês trabalham. You work. Eles trabalham. They work. Vocês viram? Somente no she, no he e no it que há essa mudança. Terceira pessoa do singular. She, he, it. Bem, alguns vai fazer alterações básicas, porque seguem a regra do plural, apesar de não estar sendo uma palavra no plural. Mas como nós acrescentamos o S de plural, eles seguem a mesma regra. Como, por exemplo, o study. O study termina com Y. E para transformar palavras em plural, a regra é que se a palavra termina com Y e antes do Y tem uma consoante, você vai tirar o Y, acrescentar o I, o E e o S, assim a palavra se transforma no plural. Então aqui fica I study, eu estudo. You study, você estuda. She studies, plural. He studies, plural. It studies, plural. We study, singular. You study, singular. They study, singular. She, he, it, não é que elas estudam, não. Ela estuda. Eles estudam, não. Ele estuda. A diferença é porque ele é escrito no plural, mas é um singular. Então, se você analisar, é só você lembrar que no she, no he e it vai plural. Pronto, você consegue conjugar o verbo. I study, you study, she studies, he studies, it studies, we study, you study, they study. I work, you walk, she sees, he sees, it walks, we work, you study, they study. Isso é para simple present na forma afirmativa. Gosto muito de lembrar que, olha que interessante, a forma afirmativa do sujeito, I, you, he, she, it, you e they. Verbo na base form, que é o verbo sem o to, study, work, walk, see. Se for na terceira pessoa do singular, você adiciona o S. Works, walks, see. E mais um complemento, se tiver, ao final. She works a lot. Ela trabalha muito. She, sujeito. Work, verbo. Como é she works a lot. É o complemento, demais. Dessa forma, você consegue perceber como conjugou o verbo. Bem, essa é a forma afirmativa do simple present. Se você tiver alguma dúvida, este é o momento de você mandar uma mensagem para mim, pesquisar um pouco mais sobre este assunto, mas basicamente é assim que se conjuga um verbo na forma afirmativa. Como que se faz isso na forma negativa? Fazer perguntas. Bem, para fazer perguntas, deixa eu dar uma pausa aqui para mim beber um pouco de água. Para a forma negativa, precisamos lembrar da base da afirmativa, porque nós vamos seguir mais ou menos a mesma sequência. Temos o sujeito, I, you, she, he, it. Agora vamos acrescentar o auxiliar. Como assim? O verbo do, ele é um verbo, que ele é o verbo fazer. Mas neste momento aqui, ele é um auxiliar. O que um auxiliar faz? Ele ajuda, ele apoia alguém que já está fazendo algo. E é esse o papel do verbo do aqui. Ele não vai ter significado. Ele não significa mais fazer. Agora, ele só vai ser para você identificar que a frase é negativa ou interrogativa.
E para isso, ele também é ele que vai fazer o papel na terceira pessoa, he, she, it. É ele que vai para o plural. Não vai ser mais o verbo. O verbo ele vai voltar para a forma dele base. Ele não vai precisar mais mudar, pôr um S no verbo. Porque agora quem vai ser acrescentado o S vai ser auxiliar o do. Só que o do ele também não vai estar no mesmo lugar que o verbo. Ele antecede o verbo. Então, como vai ser? A regra é sujeito, I, o do, porque ele é auxiliar, e o not, porque é uma negação. Do not. Como no americano as pessoas juntam muitas vezes as palavras, contraem, então aqui vai ficar don't not. E aí, dessa forma, o don't ou do not, você vai poder perceber ela nas frases negativas, porque se tem o not. Então, vai ficar assim, ó. I do not study. Eu não estudo. Ó, continua no singular. I do not study. O do também não foi para o plural, continua sem o S. Aí nós temos you do not study. Novamente, do not study. Agora o she, lembra que na anterior, o she, o studies, teve o IES, se tornou plural. Já aqui, olha a diferença. O study continua no singular, mas o do se tornou does. Does, D-O-E-S. Mas o not, does not. Tá vendo? Foi o do que foi pro plural, porque ele é o auxiliar. Então, does not study. He does not study. It does not study. We don't study. You don't study. They don't study. Então, o que acontece? She, he, it, o do se torna does. Ele que foi para o plural e o verbo continua no singular. Não há alteração no verbo, só no auxiliar. Então, lembre-se sempre, she, he, it, quando temos forma negativa, você vai ter o auxiliar do mais o not. E além do not, no she, no he, no it, o do ele se torna does. Então, olha os outros exemplos. I don't work. Eu não trabalho. You don't work. Você não trabalha. She doesn't work. Ela não trabalha. He doesn't work. Ele não trabalha. It doesn't work. Ele ou ela não trabalha. We don't work. Nós não trabalhamos. You don't work. Vocês não trabalham. They don't work. Eles não trabalham. Conseguiram perceber essa importância, essa diferença? Bem, pessoal, e assim nós continuamos nos outros exemplos. Walk, don't see, doesn't walk, doesn't see, doesn't walk, doesn't see, don't walk, don't see. She, he, it, que o do se torna does, mais o not de negação e o verbo continua igual. Então, é o que está escrito aqui, ó. Usamos o auxiliar do para formar a frase. Na terceira pessoa, he, she, it, ele vai para o plural e se transforma em does, como no quadro acima. Como é uma negação, o not também participa da frase de forma completa ou contraída. Dessa forma, nós temos o sujeito, I, you, she, he, it, we, you, they, auxiliar do, para I, you, we, you, they, does para she, he e it, not, mais o verbo na base form, mais o complemento. I, sujeito, do, auxiliar, not, negativo. O verbo na forma base, see, e o complemento, together. Eu não vejo
a gente juntos. Ou então, she, sujeito, does, auxiliar no plural, does, not, negação, verbo no principal, sem mudar, na forma base, walk, every day. Ela não caminha todos os dias. Tá vendo? Complemento. E assim por diante. Então, novamente, essa é a forma base para você conjugar qualquer verbo em inglês. Sei lá, vamos colocar cook, cozinhar. I cook. I don't cook. You cook. She cook, que vai para o plural na afirmativa. She doesn't cook. He cooks. He doesn't cook. It cooks. It doesn't cook. We cook. We don't cook. You cook. You don't cook. They don't cook. Percebeu? Só o she, o he e o it que sofrem alterações. Sabendo disso, então, agora nós vamos para a última forma de o verbo, que é a forma interrogativa, forma de pergunta. Qual é a regra geral do verbo em inglês? Gente, só mais um minuto para me beber um pouquinho mais de água.
Gente, isso é o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje na minha aula de inglês. Eu espero que nas próximas lives vocês possam aprender mais assim como essa de hoje. E com certeza vocês possam ter esse aprendizado de que o inglês ele sempre vai estar em primeiro lugar, tá bom? Então, ó, agradeço a todo mundo que viu ou vai ver ainda as minhas lives. Espero ver vocês nas próximas lives. Um beijo e see you later!